Glória a Jesus. Oremos. Bendito Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença, Senhor, nos encontramos esta emissora para Te glorificar e Te exaltar, Senhor, para que transmitir, Deus, da Tua parte, uma palavra aos corações. Que o Senhor possa falar, Senhor, conosco ardentemente aos nossos corações. Nos abençoa, derrama a Tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Como sempre digo, que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Glória a Deus. Querido, eu mando a paz do Senhor para todos os irmãos ali da congregação do Bangue 1. Que Deus nos abençoe grandiosamente, né? Todos os irmãos ali daquela congregação, que Deus possa guardar, proteger, abraçar e cuidar de cada um. São muitas lutas que alguns estão passando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quero também mandar a paz do Senhor para os irmãos ali da congregação do Buriti, né? Buriti 1, que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amados, queremos fazer uso da palavra de Deus em uma rápida reflexão nesta tarde. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, e apenas 2 versículos, o versículo de número 49 e o 50, que diz assim o texto: E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, esse texto em que nós lemos esses 2 versículos, ele fala de um homem chamado Jairo, e este mesmo procura o Senhor, não às escondidas, mas ele procura Jesus em meio à multidão, em meio a uma crise em que ele está passando, e essa crise é trazida por meio da sua filha, que estava doente, e levou Jairo, príncipe da sinagoga, a ir até onde estava Jesus e pedir, depois de uma humilhação, ou se prostrar diante do Senhor, pedir para que ele fosse até a sua casa, para que visse a sua filha, orasse pela sua filha, né? Colocasse as mãos sobre a sua filha, e a enfermidade dela viesse a desaparecer. Jairo, ele era príncipe da sinagoga, haja vista que ele estava sendo mal visto pela multidão por estar ali, porque ele tinha uma reputação a zelar, ele era chefe da sinagoga, ele com certeza rebatia ou refutava algumas das pregações, algumas das atitudes e dos milagres realizados por Jesus. Mas nessa ocasião em que a vida da sua filha está em jogo, e aonde não havia mais uma saída para Jairo, ele resolve buscar a Jesus. Ele resolve aquebrantar o seu coração. Ele resolve quebrar o protocolo e ir atrás de Jesus Cristo. É nesta ocasião que Jesus ele vai em direção à casa de Jairo. E nesse percurso, de onde Jesus estava, da praia até a casa de Jairo, a multidão acompanhava, e no meio dessa multidão é onde narra também a mulher que tem o fluxo de sangue. E nesta ocasião, Jesus ele para e chama aquela mulher, ou pergunta aos discípulos quem lhe tocara.
E os discípulos dizendo para Jesus: a multidão te apertas e tu nos perguntas quem te tocou. Jesus então responde que dele saiu virtude, por isso que o toque fora diferente. Jairo não apressa Jesus. Jairo não cutuca Jesus para que fosse logo até a sua casa, onde a sua filha estava doente, estava posto sobre uma cama, estava doente. Jairo não apressa Jesus, mas atentamente ele escuta o que Jesus está dizendo e perguntando para quem lhe tocara, até o momento em que a mulher, vencida pelas tentativas de Jesus, de perguntar quem lhe tocou, e pela cura recebida instantaneamente, aquela mulher não consegue ficar escondida atrás da multidão. E essa mulher aparece, é onde Jesus conversa ali com aquela mulher, lhe chama de filha. É nesta ocasião em que um mensageiro chega até Jairo, um dos sacerdotes, um dos príncipes, um dos servidores da sua casa aparece e diz para Jairo: não perturbes mais o mestre. Não perturbe por quê? Porque a sua filha havia morrido. Nesta ocasião, querido, Jairo havia quebrado o protocolo de chegar até Jesus, se inclinando e prostrando diante dos pés do Senhor, comove o coração do Senhor para que ele viesse até a casa de Jairo. Jairo está contente, mas essa notícia agora aparece dizendo que ele não perturbe o mestre, mas ele já havia perturbado, podemos dizer, ele já havia procurado Jesus. Esse não perturbe é seguido da causa para não perturbar, que a sua filha estava morta. Queridos, este mensageiro trouxe naqueles dias uma mensagem bastante triste a este homem, a este príncipe da sinagoga, por nome Jairo. É sobre isso que eu quero trazer uma reflexão nesta tarde, sobre mensageiros, mensageiros da morte, mensageiros da desgraça, mensageiros do terror, mensageiros do medo. Então, são muitos tipos de mensageiros que aparecem. Algumas das mensagens que são enviadas por estes homens, chamados mensageiros, eles são para causar dor, tristeza, mas também alerta, também um despertamento. Então, em toda a Bíblia Sagrada, nós encontramos alguns desses mensageiros. Por sinal, a gente encontra no livro mais velho da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, que quando Deus está provando Jó, a sua obediência, a sua integridade, a sua retidão, em que os seus filhos estão festejando, em que os seus animais estão pastando, em que a vida de Jó está bem, em um dia apenas tudo desaba na vida de Jó. E o mensageiro chega para Jó, dizendo que os inimigos vieram e mataram todos os seus servos e levaram aí os seus rebanhos. Outros dizem que veio fogo do céu e matou a outra parte dos rebanhos de jumentas, de camelos, de que Jó tinha. Depois nós vemos o pior dos mensageiros, que chega um após o outro. O outro mensageiro que chega é o mensageiro dizendo que todos os seus filhos haviam morrido. Deu um vento forte e a casa caiu, e os filhos dos filhos de Jó haviam morrido naquela ocasião. Que notícia triste Jó recebe. Em um dia só, perde todos os seus bens. E por último, ele perde também todos os seus filhos, a quem ele amava muito. Que notícia triste Jó recebe. Mas, ao passo dessa notícia, Jó se lança em terra e adora ao Senhor. Nós vemos outra notícia triste. Eu falei uma outra vez aqui, né, na rádio sobre o rei Ezequias, que ele recebe uma notícia
não de um mensageiro de um rei, mas um mensageiro de Deus, dizendo que aquele homem iria morrer. Organize a tua casa, que tu vai perecer. Essa enfermidade é para a morte. Nós vemos aqueles homens que chegaram depois que os filhos de Eli, em uma batalha, perderam a arca da aliança, a arca do concerto, e Eli, sentado em uma cadeira, recebe a triste notícia que a arca havia sido tomada. E Eli, por sua vez, ao receber o impacto daquela notícia, daquela mensagem, ele cai da cadeira, quebrando o pescoço e vendo a falecer. A uma das mulheres dos filhos de Eli, recebendo a mesma notícia na hora do parto, ela está tendo ali o parto de risco, e naquela ocasião recebe aquela triste notícia em que a arca da aliança, a arca do concerto, havia sido tomada, e ela pega aquela criança que nascera e coloca o nome de Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Deus e falecera. A mulher recebe aquela notícia muito triste. Já havia recebido uma acerca da situação em que ela estava passando. Foi-se a glória de Deus. São mensagens como essas, queridos, que deixam a gente atemorizadas por tanta agressividade das palavras e dos acontecidos. A ação é tão grande, o impacto é tão grande, que causa em alguns paralisia, podemos dizer. Uns causam a morte, outros uma tristeza profundamente, uma angústia profundamente. Então nós observamos, meus queridos e amados irmãos, que existe esse tipo de notícias. E nos últimos dias estamos rodeados de tantas notícias ruins. Na minha vida, por sinal, já tive muitas notícias ruins, mas vamos tratar aqui dessas notícias da Bíblia Sagrada, destes homens que receberam essas notícias tristes. Mas nem todas as notícias, amados, nem todas as mensagens são elas de coisas tristes. A mensagem também de despertamento. Quando nós olhamos para as mensagens de despertamento, encaramos que essa mensagem serve para nós. Nós vemos quando os seres angelicais foram até Sodoma e Gomorra à procura de Ló, sobrinho de Abraão, para tirar daquela cidade, porque a cidade seria destruída. Aqueles homens estão na praça e Ló encontra estes homens na praça, leva para sua casa, e nesta ocasião, depois daquele acontecido, chega esses homens, fala para Ló: organiza toda a tua família, a tua esposa, as tuas filhas, os genros, chama todos, porque nesta noite o Senhor irá destruir Sodoma e Gomorra. A mensagem enviada pelo Senhor a Ló é uma mensagem dura, uma mensagem de destruição. É uma mensagem em que Ló era para, no exato momento em que receber a mensagem, era para ter organizado as suas coisas, pegado as suas filhas e a sua esposa e ter saído da sua casa e daquela região. Mas o que nós vemos em Ló é diferente, porque a mensagem recebida, uma mensagem impactante, além da mensagem, já viu a ação daqueles seres, aqueles homens que, depois da sua ação, demonstraram não ser homens comuns, mas serem mensageiros, anjos, mensageiros do Senhor. Mesmo assim, Jó parece tardar um pouco a obedecer a mensagem de Deus enviada, a mensagem dos anjos enviada por Deus. Nós vemos, amados, que aqueles anjos, eles tinham uma função, ou duas funções.
não era somente conduzir ou trazer uma mensagem a Ló, mas era também para tirá-lo de lá a qualquer custo. Nós vemos que estes seres apressam Ló, puxam pela sua mão, pegam as suas filhas e levam embora daquele lugar. A mensagem enviada de Deus, através dos seus anjos, através das pregações, através dos profetas, através daquilo que já está escrito, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, são mensagens de Deus, de despertamento para a nossa vida, para que a gente possa tomar uma posição, porque fomos anteriormente avisados pelo Senhor, para que a gente viesse agir, para que a gente viesse tomar uma atitude, e essa atitude, sendo tomada no momento certo, na hora certa, salvaria a nossa vida, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela salvaria a nossa família, amados. Então nós estamos cercados de mensagens de despertamento, mensagens que irá nos acordar, nos despertar. São mensagens que têm um teor pesado, são mensagens que pode machucar na sua essência, que pode bater de encontro à nossa realidade. Mas são mensagens que precisa ser falada, porque precisa ter uma reação da nossa parte para que possamos ser salvos. Uma certa vez, ao assumir a congregação ainda, chamada Mutuquinha, no início ainda, antes na verdade de assumir, o irmão havia dito em uma profecia, em um sonho que ele teve, ele me chamou e contou que Deus estava me livrando da morte. E naquele momento a mensagem do irmão veio ao meu coração, recebi a mensagem, mas as dúvidas vêm. Será que é de Deus? Que risco eu posso correr se eu não faço isso, se eu não pratico isso? Então veio muitos pensamentos ao contrário. Aí, mais no dia em que o Senhor me livrara da morte, eu pude ver com os meus olhos claros as palavras do irmão e a ação de Deus. Porque Deus enviou uma mensagem me alertando, me trazendo algo que não estava, podemos dizer, no meu coração, na minha vista, dos meus olhos. Eu não conseguia ver adiante, mas o Senhor estava vendo o que iria acontecer, e Ele avisa através do seu servo sobre estes acontecimentos. São este tipo de acontecimentos, amados, que nós estamos nesses últimos dias cercados. São tantas revelações, são tantas profecias, são tantas coisas acontecendo, que às vezes nós não sabemos se as mensagens são ou não são de Deus, se as palavras são ou não são de Deus, porque são tantas, são imensas mensagens que são faladas. O conselho que eu dou aos meus amados irmãos é que possamos recorrer à palavra de Deus. Esses dias, amados, tantas mensagens que deixam a gente desanimado. Ciclano perdeu a vida, fulano morreu, alguém perdeu. Através das redes sociais, são tantas mensagens tristes de pessoas que foram levadas, pessoas que foram tragadas pela morte. E às vezes a gente fica chocado com tanta notícia ruim. E ninguém quer receber uma notícia ruim. Eu não venho aqui trazer mais uma notícia ruim. Eu venho trazer aqui de antemão uma notícia boa da parte de Deus para nós. Uma notícia boa para alegrar o nosso coração nesta tarde. Mas antes de trazer essa notícia, eu quero falar dos despertamentos da parte de Deus para as nossas vidas. Nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vemos inúmeras dessas palavras essas, mensagens de Deus, de despertamento para a nossa vida, de como a gente deve se comportar, de como a gente deve agradar a Deus.
e a gente passa desapercebido. Mas é nesses dias cruéis, tenebrosos, que nós estamos passando, que às vezes recorremos a alguns textos da palavra de Deus. Deus já havia dito, Deus já havia falado, Deus já havia pronunciado, Deus já havia dito pela voz dos seus profetas, mas aí a gente não presta atenção nisso. A gente começa nos dias atuais, querer encaixar aquilo que foi escrito como aquilo que está acontecendo, mas parece que não há uma ligação, e se há uma ligação é muito fraca. Na verdade, queridos, é para nós termos uma vida de preparação, uma vida de orientação bíblica todos os dias, se alimentando das verdades, comendo a palavra de Deus, para não termos, amados, de sermos pegados de surpresa, como todos nós fomos, que a nossa fé não tenha sido abalada. Claro que a nossa fé foi abalada, mas se a gente estivesse se alimentando todos os dias, a nossa fé não seria tão chocada e abalada com tantas notícias. Mas a notícia que o Senhor nos dá é uma notícia de despertamento, uma notícia de abrir os nossos olhos. As notícias que eu falei no começo, foi-se a glória de Deus. É notícia essa, amados, que faz tempo que são anunciadas, que foi-se a glória de Deus. A presença de Deus foi tirada do nosso meio. A arca, a presença foi tirada do meio do povo. E às vezes a gente não prestava atenção nessas notícias. Deus estava olhando para nós. E as nossas vidas, e o nosso culto, e a nossa adoração não estavam mais carregadas de uma adoração a Deus. Deus quantas vezes havia falado através das mensagens daqueles que têm coragem de falar, não daqueles que vêm, amados, alegrar um público, não, mas aqueles que têm a coragem de falar a verdade, aqueles a quem ainda tem o compromisso de pregar a verdade, aqueles que ainda ardem no seu coração, aqueles ainda que a sua alma se alegra em anunciar uma mensagem da parte de Deus. Eu não sei se por isso, amados, estamos tão fracos nos últimos dias. Será que foi falta de mensagens verdadeiras? Porque as últimas mensagens, ou não todas elas, é claro, são mensagens de autoajuda, que você será vencedor. Não quero tratar desse assunto, mas o Senhor está falando ao meu coração, nos tornando pessoas fracas. Mas enquanto as mensagens tão boas, mensagens de Deus, dizendo para nós nos convertermos, dizendo para nós abrirmos os nossos olhos, para nós vestirmos as nossas armaduras, estarmos cingidos os nossos lombos, e a gente nunca, esse tipo de mensagem nunca se encaixou bem no nosso coração, nunca foi bem aceita na nossa alma. Sempre repudiamos mensagem como essa. Na verdade, repudiamos uma mensagem de despertamento da parte do Senhor, o nosso Deus. Aleluia! Eu quero aqui, nesta tarde, falar algo da parte de Deus para as nossas vidas. Aquilo que nós rejeitamos anteriormente está com certeza fazendo uma falta hoje. Aquilo que desprezamos anteriormente, com certeza está fazendo uma falta hoje. As mensagens, os cultos que nós deixamos de ir, as escolas bíblicas que nós deixamos de participar, os cultos que foram interrompidos por alguma coisa, o desânimo de estar na igreja, junto com os irmãos, o desânimo de estarmos de joelho em oração. E hoje perdemos uma boa parte de todas essas coisas. E até com falsidade podemos dizer: estou doido para me voltar. Estou doido para voltar, para a gente voltar para os trabalhos. Mas na verdade, nem todos estão com seus corações batendo forte para que possam voltar, para que possam estar em uma vida, podemos dizer, comum, ou voltar ao normal do nosso cotidiano. A mensagem que Jairo recebe: não incomodes o mestre.
porque a menina ou a tua filha está morta. A mensagem como essa, amados, é para deixar este homem caído, este homem cabisbaixo, este homem pensar que todos os seus esforços não valeram a pena, que toda a sua dedicação não valeu a pena. São mensagens como essas que muitas pessoas estão recebendo nos últimos dias. Não incomodes mais o mestre. A minha pergunta para você nesta tarde: você vai ouvir essas notícias? Você vai ouvir esse tipo de mensagem para não incomodar mais o mestre? Se você vai dar ouvidos a esses tipos de mensagem, porque o cansaço bateu, a notícia te abalou, a ferida foi grande, a pancada te machucou demais, eu digo, nós temos que continuar ainda a clamar. Nós vemos o cego Bartimeu, filho de Timeu, que quando Jesus vai entrando ou saindo de Jericó, aquele homem cego, ele está ouvindo aquela multidão, ele pergunta quem é que está passando, e alguém disse que é Jesus Cristo, e aquele homem clama muito alto, ele pede: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E a multidão olhando para um cego à beira do caminho, clamando, pedindo misericórdia, compaixão do Senhor, disse para ele: calai-vos, aquieta, não incomodes o mestre. Que notícia aquele jovem ou aquele homem cego, como diz os historiadores, foi cegado pelos soldados, tirado seus olhos ou ferido seus olhos, tirado a sua visão. O que um cego tem clamando no meio de um caminho, pedindo a Jesus, aquele que é mestre, aquele que é o Messias, o Cristo, aquele que é o Filho de Deus, vai parar para ouvir um cego? As mensagens de desânimo são grandes para aquele homem. Mas a primeira mensagem que ele ouve é que Jesus vai passando por ali. E saber que Jesus está passando por ali lhe incentiva a gritar, porque ele não pode correr atrás. Ele não pode alcançar Jesus porque é cego. A multidão estava próximo de Jesus. Não dava para ele tocar por trás. Não dava para ele correr e subir uma árvore como fez Zaqueu. Ele só tinha uma arma naquele momento, que era clamar, que era aproveitar aquela oportunidade, e assim ele fez. Mas ao fazer, as notícias desanimadoras aparecem. Não perturbes o mestre, cala, ele não vai te ouvir. Mas como a gente conhece o texto, diz que ele ainda estava clamando. A notícia que ele recebe, as palavras que ele recebe de desânimo, lhe deram mais ânimo para continuar clamando. E ele clama, mas ele recebe uma notícia agora diferente. Qual é a notícia que ele recebe? O mestre manda te chamar. O mestre te chama. E quando ele vai se encontrar com o Senhor, ele tira a sua capa e se aproxima do Senhor. E qual é a outra notícia boa que ele recebe? De Jesus: pede o que tu queres, que eu te farei. Aquele cego, queridos, recebeu 3 notícias boas, 3 mensagens boas. A primeira, Jesus já estava passando. A segunda, ele está te chamando. E a terceira, pede o que tu queres. E às vezes nós paramos por uma só, ou algumas palavras de desânimo. Aquele homem Jairo ouve aquela palavra de desânimo, ele não fala nada, porque o Senhor ouve também. E quando o Senhor escuta aquelas palavras de desânimo, ele disse para Jairo: não temas, crê somente e será salva. Não basta a gente olhar para as notícias e mensagens desanimadoras. Olhamos para as mensagens que são animadoras.
Quais são essas mensagens? Que Deus está conosco, que Ele é o nosso Pai, que nós somos filho dEle, que Ele é o nosso Senhor, nós somos servos dEle, que Ele não nos abandona, que Ele vence todas as batalhas, Ele nunca perde uma batalha. Mas a notícia melhor é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Aquele homem, Jairo, recebe a notícia triste, mas o Senhor disse para Jairo: não temas. Parece que Jairo está querendo temer neste momento, mas ele disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não temas. Diante de tantas inúmeras palavras, inúmeras mensagens que vão nos desanimar, o Senhor está dizendo: não temas, porque eu estou contigo, aleluia. Não temas, porque eu estou do teu lado, crê somente. Precisamos crer, precisamos acreditar que Deus está do nosso lado. São mensagens desanimadoras, tem mensagem como essas, tem mensagem que nos desperta, queridos. E essas, na maioria das vezes, a gente deixamos passar, porque o profeta Jeremias profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Ninguém ouviu o profeta Jeremias, mas a mensagem que ele pregou aconteceu. Foi por falta de aviso? Não foi. Jeremias escreve lá na frente, em Lamentações de Jeremias, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios atos. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios erros. De que se queixa a humanidade, a não ser dos seus próprios pecados. Mas a notícia boa de Deus para as nossas vidas nessa noite, nessa tarde, é que tudo isso vai passar, se você crer, se você confiar. Eu tenho esses dias já falado muito: vai passar, vai passar. Deus está agindo, Deus vai fazer todo este mal passar. Sabe por quê? Porque a gente está tão cheio de palavras que isso não vai acabar, que isso não vai terminar. Mas eu venho aqui a falar essa notícia para você: tudo isso vai passar em nome do Senhor Jesus. E se você orar com fé, e se você profetizar, não com seu dedinho de profeta, mas com uma fé de homem de Deus e de mulher de Deus, acreditando no agir do Senhor Jesus, vamos dar somente, amados, esse mês, para que tudo isso comece a desaparecer. Vamos orar, vamos profetizar, vamos orar no quarto, na sala, momentos de orações vai passar. Se alguém te perguntar esses dias, o que você acha de quando vai acabar essas coisas, quando vamos voltar aos trabalhos da igreja, diga assim: esse mês, em nome de Jesus, tudo vai passar. Traga uma notícia boa, uma notícia positiva, aleluia, que com certeza Deus vai assinar lá em cima e todo mal vai cessar em nome do Senhor Jesus. Mas eu digo: não traga notícias ruins, traga notícias boas. E não seja aquele que, quando recebe uma notícia boa, desacredita. Acredite, tenha fé, confie, se anime com uma boa notícia. Chegaram para Jesus no Caná da Galileia, disseram para ele: o vinho se acabou-se, uma notícia triste. Jesus não tinha muito a ver com o casamento, foi convidado, mas ele recebe a notícia que acaba o vinho. O que Jesus fez? Transformou a água em vinho, aleluia. Está na hora de nós transformarmos notícias ruins em notícias boas. Está na hora de nós pegarmos mensagens ruins e transformar em mensagens boas. Não mensagem de autoajuda, mensagem boas. Mensagem que realmente vão mover a mão do nosso Deus. Oremos. Bendito Deus, meu Pai, em Tua presença, Senhor, nos encontramos. E eu quero aqui, Senhor, em Teu nome, orando junto com os demais,
Eu não sei, Senhor, se a notícia, Senhor, que tudo isso vai terminar sua bem, porque eu não sei como está a vida, o coração de cada pessoa, o abalo que tudo isso causou. Mas ouvi, Senhor, uma notícia que tudo isso vai terminar, alegra por demais o nosso coração. Quando temos notícia, Senhor, que o cativeiro vai cessar, que nós estamos se recuperando, que vai dar certo. São mensagens, Senhor, que alegram o nosso coração. Então eu quero aqui, Senhor, te pedir, junto com meus irmãos, já estou orando há muitos dias, para que este mês, todo este mal, Senhor, comece a desaparecer. Comece, Senhor, a ir embora, Pai. Porque os teus servos ainda clamam, ainda existem servos, ainda existem homens e mulheres de Deus. E ainda estão te pedindo, Senhor. Eu sei, ó Pai, que há muitas pessoas erradas e pecadoras neste mundo. Mas perdoa, Senhor, todos. E sara, Senhor, meu Deus, essa terra. Que todo este mal, em nome do Senhor Jesus, possa começar a ir embora, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos dá uma quarta-feira, um resto de quarta-feira abençoado. Amanhã abençoado, Senhor. Toda essa semana abençoado, nos guardando e nos protegendo de todo mal, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.